Olá você que está aqui comigo hoje no Mente Holística Cast. É um canal onde eu tenho uma abordagem holística, porque a gente trata aqui do ser integral. O homem como corpo, mente e espírito. Então, e eu como buscadora que sou, como uma pessoa que a minha vida inteira, desde os 14 anos, eu busco autoconhecimento. Eu tenho aqui hoje um convidado muito especial, que me conhece também há muito tempo, e que nós vamos tratar desse assunto, porque eu estou numa fase agora, onde eu vou relatar num e-book, que logo se tornará um livro físico, a história de uma peregrinação, de uma temporada de 3 meses que eu passei na Europa, com a Lu Gamache, a minha iniciadora, e que se tornou um diário, desse diário ele se tornou, né, esse e-book e depois vai se tornar esse livro. Então, nada melhor do que alguém que me conhece há tanto tempo para a gente falar sobre esse assunto, dessa nova visão de mundo que eu estou tendo agora, de tudo que eu aprendi durante esses 64 anos de vida. Então, é isso, nós vamos bater um papo aqui muito tranquilo e eu quero, né, chamar o Marcos Henrique, meu filho, meu primogênito, e que está comigo já tem um tempinho e que nós vamos bater esse papo. Seja bem-vindo, Marcos Henrique. Poxa, muito obrigado. Primeira vez aqui no Mente Holística, então, né? Muito bacana. É isso aí. E já com essa oportunidade de ser host aqui, de fazer a entrevista, né? Fazer uma recapitulação com você de todas essas fases que você passou. Eu li o livro, né? O Diário de um Iniciado, super legal. Realmente foi um romper de processo. A gente vê o quanto você evoluiu nessa caminhada e hoje você está aqui, inclusive se expondo aqui, né? Nesse sentido, já é uma prova disso. E você falou assim, interessante, nesse começo você falou da peregrinação. E uma parte do livro específico que eu até coloquei uma colinha aqui mesmo, fala assim, ó, que peregrinar é viver. Como que você define essa frase baseado nisso que você viveu, né? Você sente isso realmente, que isso te trouxe uma outra vivência passando por essa etapa? Com certeza, completamente assim, ampliou minha consciência no sentido de entender que quando a gente sai da zona de conforto, a gente se depara com novos processos, com novas mentes coletivas, né, com um novo coletivo, com nova forma de visão de mundo, de outras pessoas, né? A gente vê a questão da necessidade, às vezes, que a gente tem quando você está vamos dizer, na sua casa, a gente usa muitas coisas que a gente faz que fazer-se necessárias. Quando a gente está num momento como esse que eu vivi, você vê que você precisa de muito pouco. E aí o termo peregrinar é viver, é exatamente nesse sentido. Você deixa de ter muitos, sabe, essa coisa de estar buscando coisas para te complementar. Você se complementa com a conversa, você se complementa com um olhar na natureza, uma caminhada, sabe, com processos muito simples, com alimentação diferente, que é aquilo que traz para a gente, né, esses como é que é, novos sabores, eles trazem para a gente novas conexões, inclusive, né, do palato, enfim, né, para você saborear coisas especiais. Então, assim, é isso, peregrinar é viver, além da gente se tornar, assim, um ser livre, sabe, liberto de conceitos, de preconceitos. Foi realmente uma abertura de porta, sabe, uma coisa muito, muito especial na minha vida. Que incrível, assim, e realmente... Também eu vou colocar outras frases, porque são frases que realmente me chamaram a atenção, né, no livro. Então, assim, para o observador, tudo se torna aprendizado. Então, quando você está num momento livre, num momento de peregrinação, e que está tudo aberto, né, que você não tem nenhuma necessidade a ser suprida, e sim você está aberto às experiências, realmente deve se tornar um aprendizado. Teve algum desses locais que você foi que te chamou mais a atenção ou te despertou melhor o sentimento nessa peregrinação, nessa jornada que você teve de 3 meses? Na verdade, foi um conjunto, né? Tudo que eu vivenciei estava muito fora do meu padrão, né? Tanto que para eu definir realmente, né, que ia nessa viagem, foi um processo assim também muito interessante, porque eu tinha certeza que eu estaria nesse local. Quando eu ouvi a primeira vez, né, a Lu falar sobre isso numa live,
E aí eu falei, eu tinha certeza que estaria. Então, assim, foi um contexto, isso tudo que eu já falei um pouco, sobre a convivência, a necessidade de estar no simples, com pouco a gente vive, sabe? Porque aí você vive num estado assim, de alegria, de estar convivendo com pessoas que tá te trazendo algo novo, uma abertura de canal, uma coisa... Assim, realmente é muito, assim, para mim foi muito importante, está sendo muito importante, porque quando a gente vivencia determinadas coisas, a gente faz uma marca no eu, né? Então, o meu ser está marcado por essa experiência. Tanto que está acontecendo aqui, né? Não sei, aconteceu mesmo, essa questão desse diário se tornar, né? Isso que vai para o mundo, que eu espero que mais pessoas tenham a oportunidade realmente de entender que sair da zona de conforto é a coisa mais incrível que pode acontecer com um ser humano que está aqui nesse plano. Então, é isso. Muito legal, você falou um negócio bacana, porque sair da zona de conforto. Mas no começo de sair de qualquer zona de conforto, te dá uma insegurança, te dá incerteza. Conta um pouquinho como é que foi esse preparar para esse momento único na sua vida até então. Então, foi assim bem desafiador, né? Como eu disse, eu nunca gostei de sair de casa. Quando falava, né, assim, vamos descansar, o que você vai fazer tal, né, em tal feriado, tal, eu queria ficar em casa. Como diz, eu brinco, sempre falo assim, ficar no meu quarto, no buraco negro, lendo, fazendo alguma coisa. Então, assim, para mim foi muito desafiador. Primeiro, né, deixar meus filhos, né, a empresa que a gente tem há um tempo, meu esposo, a gente combinou direitinho como que ia ser e tudo, mas assim, totalmente desafiador. Então, na verdade, a gente não sabe o que vem. Por quê? Quem tem um pouco de assim, conhecimento e autoconhecimento sabe que em momentos desafiadores, o nosso lado negro, vamos dizer, aquelas nossas sombras, elas vêm à tona. Então, você não sabe o que te espera. Se você vai soltar as feras, né? Em qualquer situação que está difícil, que está diferente demais. Então, assim, é um processo que é um risco, você não sabe, né? E aí, só que como eu tinha tanta certeza que eu estaria lá e eu queria muito estar lá, eu entendi que quando eu falei agora, né, vou para o aeroporto, agora já está tudo certo, e aí eu fui com convicção de que eu iria encontrar algo que provavelmente eu estava esperando há muito tempo, depois de 50 anos de ouvir falar no caminho do Graal. Então, assim, eu fui convicta que eu teria algo, assim, muito especial. E eu até me emociono quando eu falo isso, porque realmente foi uma espera muito grande. E estamos aí, firme e forte. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória até lá. O que você considera que foi importante, ou melhor ainda, você acha que isso foi uma trajetória que uma dessas escolas foi levando para outra? Ou você considera que você sempre foi se preparando para chegar aonde você está? Eu acredito que é sempre um preparo, né? Porque desde os meus 14 anos que eu venho nessa busca e inclusive o seu nome Henrique tem a ver com José Henrique de Souza, né? Que é o JHS. E assim, então em cada época, como você bem disse, a gente estava numa frequência. Numa frequência, exatamente. Então, eu acredito que uma busca, quando a gente tem uma busca, né, de autoconhecimento os caminhos vão surgindo. A gente não fala assim, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Sempre tem, né, uma coisa da gente ser como um transeunte mesmo. Você passa no lugar, aquilo te deu o que você precisava, aí você vai, se conecta a outro, assim, de uma forma muito natural. E eu acredito que chegar e estar onde eu estou hoje foi exatamente isso, foi assim, propiciado pelas conquistas, por todos os aprendizados que eu vivi em todas elas. Porque em todos esses lugares por onde eu passei,
eu era muito intensa, eu sou muito intensa, porque eu sempre brinco e falo assim, a gente, quando está num caminho, eu acredito que eu não, assim, eu não consigo ficar em cima do muro, ou eu estou ou eu não estou. Então eu sempre vesti mesmo, sabe, a roupa, né, vamos dizer, daquele momento que eu estou vivendo. Então, essa intensidade me trouxe até hoje, sim, quem eu sou, no sentido de o autoconhecimento. Eu me aprofundo realmente, eu quero saber realmente quem eu sou, eu quero me localizar, sabe, nesse tempo, nesse espaço. Vocês conviveram muito com isso, né? Meus 4 filhos, meu esposo, enfim, exatamente nesse sentido, de vocês entenderem que quando eu estava num local era aquilo, e todos nós de casa, os filhos todos, né? A gente dançava para Krishna, né? Quando a gente viveu uma época dos, né, Krishnaíta. Então é isso, a gente era assim, essa intensidade fez, eu acredito, eu estar aqui onde eu estou hoje. Tá. E com relação, assim, interessante esse caminho, né? Realmente, cada um, a intensidade, ela foi muito bem colocada por você e muito bem observada em todos esses momentos. O que eu fico pensando, às vezes, porque até hoje nós conhecemos pessoas que estiveram junto conosco nos caminhos que eu passei, que eu falei aqui, escrevi, e que continuam neles. Então, com certeza essas pessoas ainda acharam alguma motivação ou acharam o ideal para elas seguirem dentro daquilo que foi proposto nessas escolas iniciáticas. Você acha que talvez você não conseguiria encontrar você mesmo, a sua essência, em qualquer uma dessas escolas que fosse, ao invés de ficar migrando de escola para escola, até onde que você acha que vai o limite do conhecimento de uma escola iniciática para que você tenha ainda a vontade de ficar intensa naquilo? Então, na verdade, é o eu, é o individual, né? Nós temos a nossa individualidade e a questão, eu ainda ouvi a Lu falar eu não sei onde a gente vê tanta coisa dela, mas falar o seguinte, que ninguém precisa do iniciador para chegar, para se encontrar, sabe, para trilhar o caminho, porque sou eu comigo mesma. Então, todas esses locais que a gente passou, tinha, né, sempre teve alguém que deixou aquele conhecimento, que deixou aquela linha de pensamento ali e que, na verdade, né, quem está dentro capta, ou mais ou menos, e vê a necessidade de estar ou não ali dentro. No meu caso, eu entendo que quando eu sinto, né, que eu assim, que dá para caminhar com aquilo que eu aprendi lá, eu me desvinculo, eu não tenho essa coisa de achar que eu preciso dessa necessidade e tudo. Agora, tem conhecimentos que realmente que não estão em livros, que não, né, que hoje, por exemplo, eu convivendo com a Lu, ela já tem vários livros escritos, inclusive tá, né, para quem quiser ver e ler, exatamente com conhecimentos que não é comum aqui. E que para mim faz razão eu estar, eu ler, eu participar das aulas, eu estar dentro, né, do Instituto dos Mistérios Ascensionais. Por quê? Porque tem coisas que realmente a gente não vê em lugar nenhum. E essa coisa de ser buscadora, eu acho que ela não tem uma parada, sabe? Assim, a gente, quando assim, realmente a gente quer se conhecer, a gente quer saber os mistérios realmente, porque tem, né, tanta coisa guardada, velada, porque precisa de ter um zelo com o conhecimento, né? Então, porque para não ser vulgarizado e tudo. Então, assim, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu quero, mas isso é o meu ser. É algo que, né, não precisa ser assim, mas essa sou eu. E é uma imparável. É muito legal você falar isso, porque assim, se aceitar também é parte da iniciação, né? Você ter e você reconhecer quem você é nesse planeta, independentemente do que seja que você está buscando. Você está livre, você está feliz e está alegre, então isso é um bom sinal. Está em paz, está perfeito. Mas só assim, tipo, ainda pensando um pouco nisso, tem aqui uma parte no livro que você fala assim, ó. Iniciação é um rito de passagem,
que marca o início de uma jornada espiritual, filosófica ou mística que envolve aprendizados de conhecimentos secretos e sagrados. Tá? Cada uma dessas escolas iniciáticas, ela tem uma metodologia de ensino. Você entende que cada uma dessas metodologias são diferentes ou o conhecimento ele não é o mesmo para para todas as escolas? Então, qual que você vê, aonde que você vê essa iniciação a iniciação da jornada espiritual? Você acha que você não poderia ter encontrado ela em qualquer uma dessas escolas? Eu encontrei, em todas que eu passei eu encontrei. É exatamente isso que eu falei. É assim, a verdade é uma só, embora lhe dê nomes diferentes. Isso aí a gente sabe, né? Que é assim. Então, a questão é essa busca individual minha. Por exemplo, em determinada época eu trabalhei essa coisa do conhecimento do cosmos, né? Então era cosmogênese, antropogênese, a formação do universo, essas coisas todas. Uhum. Numa outra linha, eu fui para o lado devocional. Eu fui conhecer Cristo, porque assim, né, para ler sobre ele, saber de Buda, saber dos grandes mestres, né, os grandes iniciados. Então, para mim era uma outra abordagem. Então, assim, eu vejo que é tudo na mesma linha, quer dizer, de aprofundamento e de você trazer para você algo que você não tem antes, né? Porque enquanto eu estudava essas outras coisas fora, eu não tinha essa coisa da devoção, não entender, né, por que o poder da oração, o poder assim, do que eles deixaram, né, o que Cristo deixou para nós, o que Buda e todos os grandes mestres. Então, eu vejo que é assim, é uma continuidade, não tem uma coisa de falar assim, isso aqui vai me levar para tal lugar. E leva, não tem problema. Só que depende do ser em questão. E o meu caso, eu quero, eu busco, eu vou. Eu falo, não tem, sabe, assim, eu não paro. Porque eu acredito que tem, assim, há muito mais entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia, né? E cada vez que eu vejo algo assim que faz razão para mim, eu quero entender mais, eu quero, sabe, e participar daquilo de uma forma assim, não só fisicamente, mas com transformações. Por exemplo, se eu tivesse parado há um tempo, eu não teria vivenciado tudo que eu vivenciei agora nessa escola, no IMA, nessa peregrinação, nessa jornada espiritual para dentro de mim, nessa convivência com a natureza, eu não teria vivido. Então, assim, tem muito, muito mais, eu acredito, sabe? E é isso, ainda enquanto eu tiver, né, energia física, vamos que vamos. Super legal. E convido vocês todos, né, quem tiver, para exatamente sair da zona de conforto, porque, olha, vale a pena. Muito legal, até porque, assim, também aqui uma outra frase que é bem bacana, percebi que existe o tempo certo, o tempo errado, o tempo adequado e o tempo que se impõe. Então, essa frase aí, inclusive, acho que é do final do livro, é da Alu Gamache. Perfeito. Ela então, a gente estuda sobre o tempo, a gente, sabe, assim, tem tanta descoberta no conhecimento que ela traz, que eu não sei, sabe, assim, nem como né, que pode ainda ter tanto conhecimento que não existe aqui agora, nesse plano, que foi queimado, né, na Biblioteca de Alexandria. Então, assim, ela está resgatando e trazendo para quem, né, puder e quiser acompanhá-la, assistir, entrar no IMA e ser iniciado dela, porque ela é um ser que realmente ela dá tudo que ela tem, com zelo, com amor, com responsabilidade. Então, assim, se eu for falar assim, o que eu vejo nela e dela, eu vou ficar aqui muito tempo falando, mas é isso. Para mim, ela representa alguém que veio deixar uma marca muito especial aqui nesse plano, nesse momento apocalíptico que nós estamos vivendo. Bom, você colocou na capa do livro uma rosa vermelha, né? Junto com um caminho, ok? Eu entendi que era o caminho do Graal, mas por que a simbologia da rosa vermelha? Qual que foi a razão dela estar na capa de um livro? Então, a rosa representa Maria Madalena, né? E o Graal foi um caminho percorrido por ela,
exatamente para levar, né, isso que eu já falei antes, do amor, da união e o trabalho que Jesus Cristo, né, pediu para ela fazer. Então, a rosa representa ela. Super legal. E com relação assim, a essa questão de você se encontrar, essa busca pessoal com a espiritualidade, aonde que você entendeu que aquilo ali fazia parte, que tinha que ser condensado esse conhecimento dentro de um livro? Eu vi, na verdade, que a cidade que isso aconteceu foi Peratala. Não, Pedra Talada é onde a Peratalada. gente passeou e onde eu conversei, né, Sobre. sobre que eu estava fazendo esse diário. Então, porque na verdade, o que é antes a ideia? Porque eu já fiz outras grandes viagens, assim, né, para estudo, e eu não anotei onde que foi, né, o meu sentimento, o que tinha acontecido lá em tal coisa, tal. E aí, dessa vez, eu fui, né, inspirada, eu falo sempre que é pelo meu mentor, e deu a anotar realmente os sentimentos, os locais, assim, que eu estava vivendo ali, passando e tal. E aí eu comecei realmente a fazer um diário, né? Então, o dia a dia, os processos ali todos, né? Como que acontecia essas iniciações, essas viagens com a Lu, quer dizer, o dia a dia do preparo, o dia a dia das pessoas que estão lá na equipe. E aí, quando eu comentei com a Lu, ela falou, você pode escrever tudo, porque eu estava só com pinceladas, né? Para realmente ficar na minha memória, né? Aquilo que já ia estar no meu coração, mas e aí depois disso se tornou uma possibilidade e agora está já acontecendo realmente, né? Vai ser lançado dia 25 de julho e é isso, vai primeiro, né, na Amazon como e-book e logo depois um livro físico. E como que está sendo para você essa experiência de lançar um livro, né, assim, dessa exposição? Isso já está parte da sua vida, depois do Mente Holística, como é que tá isso? Ué, é muito interessante porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, por que eu não tô quieta aqui na minha zona de conforto? Mas faz parte realmente de mim esse movimento. Vocês sabem muito bem que, né, quando tá muito meio parada, né, eu imprimo uma condição, uma força para que tenha um movimento. Então, eu vejo que é isso, faz parte também de quem eu sou, sabe? E é desafiador também? Porque é exatamente isso, você nunca fez, você nunca se expôs a esse ponto, você vai falar de temas que não é comum, né, no dia a dia, então, mas faz parte realmente desse processo meu, sabe? Processo vida. Super legal, eu estou muito orgulhoso, assim, realmente dessa nova etapa sua. Parabéns por esse movimento, eu acho que é uma liberdade a gente poder ser quem a gente é e não ter medo de se expor, né, nesse sentido. Acho que isso é o que traz a alegria, que te dá estabilidade para alcançar ainda mais coisas. Então, parabéns por tudo, né? Desejo muito sucesso, que seja realmente um best-seller, é isso que é a palavra do momento agora, assim, ser best-seller. Como é que é essa palavra nova aí no seu vocabulário que está acontecendo? É muito interessante que eu até estava conversando com uma amiga sobre isso. Falei assim, qual a razão de best-seller? Porque, assim, o objetivo realmente que eu vejo, né, nessa escrita toda, nessa história toda, é que alcance mais pessoas no sentido delas entenderem que é chegada a hora realmente de existir esse movimento, de fazer, sabe, de se voltar mais para dentro, de querer se questionar mais, né, quem sou, onde estou, para onde vou. Então, assim, o meu objetivo é esse. Pode ser uma consequência, eu não sei, porque eu espero realmente que alcance mais pessoas. Porque esse trabalho que está sendo feito pela Lu e sua equipe, né, e tudo, tem todo um preparo, ele traz para a gente novas abordagens no sentido energético mesmo, da gente, sabe, ser mais limpas, a gente poder trazer na nossa bagagem, né, aqui espiritual, algo que vai repassando, sabe, assim, onde a gente vai, por onde a gente caminha, né? E peregrinar é isso, você capta determinados tipos de energias de um local e ela vem, sabe, trazendo, você traz essa bagagem, né?
E aí, para onde você está, onde você vive, você vai imprimindo também aquela vibração. Então, realmente, o meu objetivo maior é esse, que mais pessoas possam entender isso. Muito bacana. Somente quem aceitou essa missão poderá empreender tal tarefa. Então, É uma também das frases. Eu acho que a gente pode finalizar com ela, porque realmente bacana mesmo. Parabéns. Que essa jornada seja de muita luz e sucesso. E principalmente paz no coração, porque é só na leveza que a gente cresce. muito obrigada, viu, por ter participado aqui comigo, porque, né, eu sempre ao contrário, eu que trago pessoas e tudo, e hoje, sim, foi realmente, assim, importante para mim falar sobre isso, exatamente porque é um canal, né, que a gente fala de toda essa busca mesmo, né, do homem integral, e eu acho que estar nesse caminho é a gente realmente trazer para dentro da gente tudo assim, sabe? Não é trazer para dentro, talvez seja expor de dentro para fora realmente quem a gente é, né? E foi uma oportunidade ímpar. Obrigada, meu filho. Estamos juntos sempre e é isso. Muito show. Então é isso daí, mente holística com você.